Muito bem, amigos do canal, mais uma vez aqui estamos na nossa 14ª aula de Direito Penal e hoje convidamos o Gabriel, como de costume, doutor Gabriel, aqui para discorrer sobre a temática da cominação das penas. E já vou deixar a palavra com ele. É com você, Gabriel. Muito bem, meus caros. Bom dia, André. Bom dia a todos aqueles que vão nos assistir. Pessoal, nós estamos estudando a teoria geral da pena. Agora nós vamos ingressar no capítulo 2 da cominação das penas e a partir do artigo 53, que tem uma rubrica marginal intitulada Penas privativas de liberdade. Nós estamos aprofundando algumas regras, algumas noções sobre a aplicação da pena e isto ficará mais claro, isto será melhor destrinchado a partir do capítulo 3º da aplicação da pena, artigo em que a gente vai comentar, no caso, o artigo 59, né, 59 seguintes, e isso vai ficar mais claro a partir do momento que nós analisarmos e nos debruçarmos sobre o sistema de aplicação de pena, né, o chamado sistema trifásico com Nelson Grillo. Tudo bem? Então vamos lá. Penas privativas de liberdade, artigo 53 do Código Penal. As penas privativas de liberdade têm seus limites estabelecidos na sanção correspondente a cada tipo legal de crime. Também redação dada pela Lei 7.209 de 84. Pessoal, aqui é muito tranquilo. Aqui o Código Penal ele diz o óbvio. As penas privativas de liberdade, reclusão, detenção, prisão simples, se quisermos, elas têm os seus limites fixados na sanção correspondente a cada tipo legal de crime. Portanto, o crime, pessoal, que é aquele modelo de conduta proibida estabelecido em lei, ele estabelece o seguinte: um preceito primário, nós já comentamos isso, um preceito primário que é a descrição da conduta ilícita, da conduta proibida, e depois um preceito secundário, que é a sanção. Por exemplo, homicídio simples, artigo 121 caput do Código Penal, diz o seguinte: matar alguém. Este é o preceito primário. Qual é o preceito secundário? Pena, reclusão de 6 a 20 anos e multa. Não lembro se tem multa, mas é reclusão de 6 a 20 anos. Portanto, pessoal, este é o preceito secundário, esta é a sanção. Esta é a cominação da pena em abstrato, feita pelo legislador, logicamente. Ok? O que o artigo 53 nos diz? Que estas penas privativas de liberdade, de privação de liberdade, elas estão fixadas, elas estão adstritas ao o quantum de sanção estabelecido pelo legislador. O nosso sistema é norteado por uma noção de penas relativamente indeterminadas. Ou seja, eles estabelecem o seguinte: um patamar mínimo e um patamar máximo. Por exemplo, 6 a 20 anos, no caso do homicídio. Quando o juiz vai pegar o caso, se debruçar sobre aquela situação, sobre aquele caso penal, se o juiz entender que existe prova suficiente para a condenação, o passo seguinte é a fixação do regime inicial, etc., a cominação da pena, tendo em vista o princípio da individualização da pena. Nesta individualização da pena, o juiz vai se balizar pelo mínimo e pelo máximo. E ele também vai fixar esta pena considerando os artigos 59 seguintes do Código Penal, fixando a pena base, fixando uma pena intermediária e depois a pena final. A pena inicial com base nas circunstâncias do artigo 59, essas chamadas circunstâncias judiciais, depois analisando agravantes e atenuantes, a partir do artigo 61, 62, e depois atenuantes no 65 e 66 do Código Penal, e, por fim, considerando causas gerais ou especiais de aumento ou de diminuição de pena. E aí o juiz fixa, então, a pena correspondente àquele caso concreto. Esta é a concretização da pena, é o processo de concretização da resposta estatal da sanção penal. Portanto, o juiz ele está balizado por aqueles limites fixados pelo legislador. Por isso, sistema ou uma noção de penas relativamente indeterminadas. Né? Ou seja, não é um sistema de penas fixas. Né? Por exemplo, furto, pena 3 anos. Não, o furto é pena de 1 a 4 anos. Ao juiz compete analisar se a pena mais adequada é 1, é 1,5, é 2, 2,5, 3 ou 4 anos. E ele precisa justificar, fundamentar isso.
né? É um pressuposto de validade das decisões judiciais, a sua fundamentação nos termos do artigo 93, inciso 9 da Constituição, ok? Além disso, André, o juiz não pode suplantar ou ignorar o preceito, a proporcionalidade estabelecida pelo legislador. Fala assim, olha, eu acho que nesse caso aqui, o camarada ele merece uma pena de, sei lá, 28 anos por um homicídio simples. O juiz não pode fazer isso. Por quê? Porque diz o artigo 53 do Código Penal que as penas privativas de liberdade têm seus limites estabelecidos na sanção correspondente a cada tipo legal de crime. Este é o norte que o juiz deve ter em mente. Ok? Se o juiz fizesse o contrário, ele estaria legislando, na verdade. Ele estaria se substituindo à função do legislador. Né? Portanto, uma usurpação de competência, uma usurpação constitucional, moral e etc., de atribuições do poder legislativo. Tudo bem? Maravilha? Penas restritivas de direitos. As penas restritivas de direitos são aplicáveis independentemente de cominação na parte especial, em substituição à pena privativa de liberdade, fixada em quantidade inferior a 1 ou nos crimes culposos. Aqui é uma referência que nós já estudamos, né? Ou seja, as penas restritivas de direitos, elas são aplicáveis independentemente de haver uma cominação na parte especial. Portanto, nós vimos que os crimes na parte especial do Código Penal, eles estabelecem o preceito primário, o preceito secundário, que é a pena privativa de liberdade, eventualmente multa, né? Cumulativamente, alternativamente, por exemplo, a pena privativa de liberdade, compete ao juiz, analisando o caso concreto e a satisfação dos requisitos do artigo 44 do Código Penal, compete ao juiz, portanto, a análise da substituição ou não daquela pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Tá? Então, o juiz, ele analisa, e as penas restritivas de direitos têm duas características básicas, a substitutividade e a autonomia. E esse artigo 54 consagra justamente a questão da autonomia, né, das penas restritivas de direitos. Por quê? Porque elas estão previstas de forma autônoma, de forma independente na parte geral do Código Penal. Pouco importa a questão atinente à parte especial, que é o catálogo dos crimes. Tudo bem? Mas nós precisamos fazer uma observação, pessoal. Por quê? Porque aqui é a redação original da parte geral do Código Penal, dada pela Lei 7.209 de 84. E esta disposição estabelece que a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, elas devem observar a quantidade inferior a 1 ano, ou nos crimes culposos. Tá? Então, crimes culposos, pouco importa a pena, e em quantidade inferior a 1 ano. Né? Mas, André, volta lá no artigo 44, por favor. Só para a gente esclarecer um pontinho aqui. Isso, artigo 44. Percebam, pessoal, que o artigo 44 ele tem uma redação posterior, né? Redação dada pela Lei 9.714 de 98. E, portanto, é uma redação posterior que regulamentou de maneira diversa aquilo que já estava previsto na nova parte geral, por assim dizer, do Código Penal. E aqui no artigo 44 diz o seguinte: as penas restritivas de direitos são autônomas, autonomia, e substitutividade, as privativas de liberdade. Quando? Aplicada a pena privativa de liberdade não superior a 4 anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, ou qualquer que seja a pena aplicada se o crime for culposo. Percebam que houve uma regulamentação posterior e diversa daquela estabelecida originalmente no artigo 54. Portanto, nós devemos observar estes parâmetros do artigo 44 para fazer a substituição por restritivos de direitos. Então, aquela referência de 1 ano não é mais aplicável. Esse dispositivo foi tacitamente revogado pelo artigo 44 do Código Penal, com redação dada pela Lei 9.714 de 98. Maravilha? André, volta lá no artigo 54. Isso. Artigo 55. As penas restritivas de direitos referidas nos incisos 3, 4,
5 e 6 do artigo 43 terão a mesma duração da pena privativa de liberdade substituída, ressalvado o disposto no parágrafo 6º do artigo 46. Pessoal, também é um dispositivo que teve a redação dada pela Lei 9.714 de 98. Aqui é algo que nós já comentamos. As penas restritivas de direitos, elas têm a mesma duração das penas privativas de liberdade. É uma substituição. O tempo de execução dessas medidas é o mesmo das penas privativas de liberdade inicialmente substituídas. Entretanto, há algumas exceções. Né? Então, o tipo estabelece que os incisos 3, 4, 5 e 6 terão a mesma duração da pena privativa de liberdade substituída, ressalvado o disposto no parágrafo 4º do artigo 46, que é aquela possibilidade que nós já estudamos de cumprir com a prestação de serviço à comunidade em tempo menor. Né? Desde que... volta lá no parágrafo 4º do artigo 46, André. Desde que a pena seja superior a 1 ano, salvo engano, e desde que o cumprimento não... Isso, aqui. Se a pena substituída for superior a 1 ano, é facultado ao condenado cumprir a pena substitutiva em menor tempo, nos termos do artigo 55. Ó, vejam que ele faz a remissão. Nunca inferior à metade da pena privativa de liberdade fixada. Então, nunca inferior à metade da pena privativa de liberdade fixada, o condenado poderá cumprir com a sua restrição. Sempre superior, né, à metade da pena fixada. Então, é a possibilidade de cumprir em menor tempo a chamada PSC, prestação de serviço à comunidade. Nós vimos também que há penas de caráter pessoal, no caso, restritivos de direitos, e também penas de caráter real. Por exemplo, perda de bens e valores, confisco. Tá? Tudo isso são penas de caráter real. Qual é a consequência? Uma vez efetivado o pagamento de uma prestação pecuniária, por exemplo, acabou ali o cumprimento da pena. Não tem o sentido em a pessoa cumprir pelo mesmo prazo da pena privativa de liberdade, a menos que exista a possibilidade de um parcelamento, etc. Mas, em regra, paga a prestação, acabou a pena. Né? Diferentemente de uma interdição temporária de direitos, diferentemente de uma prestação de serviço à comunidade, com exceção feita ao parágrafo 4º. Ok? Então, tem essas ressalvas que nós já comentamos, mas só para repisar aqui na análise do artigo 55 do Código Penal. Volta lá, André, artigo 55. Ok. Artigo 56 agora. As penas de interdição previstas nos incisos 1 e 3, perdão, 1 e 2 do artigo 47 deste Código aplicam-se para todo crime cometido no exercício de profissão, atividade, ofício, cargo ou função, sempre que houver violação dos deveres que lhes são inerentes. Volta lá no artigo 47, inciso 1 e 2. Por favor, André. 47. Isso. Então, as penas de interdição temporária de direitos, artigo 47, são inciso 2 e 3, é isso, André? Desculpa. Acho que eu perdi aqui a referência. Só confirma se é o 2 ou 3. Volta lá no artigo 56, só para a gente confirmar. Isso. Incisos 1 e 2, perdão. Volta lá, 1 e 2. Volta lá no 47. Isso. Então, proibição do exercício de cargo, função ou atividade pública, bem como de mandato eletivo. Proibição do exercício, inciso 2 agora. Proibição do exercício de profissão, atividade ou ofício que dependam de habilitação especial, de licença ou autorização do poder público. Todas essas duas hipóteses de restrição de direitos, elas dependem, como nos anuncia o artigo 56 do Código Penal, que haja uma violação dos deveres inerentes a essas atividades. Cargo, profissão, atividade, ofício, função pública, mandato eletivo. É necessário, para a aplicação dessas restrições, é necessário que haja uma violação aos deveres básicos inerentes a esses cargos, inerentes a essas atividades públicas, a essas profissões, a essas funções regulamentadas pelo Estado. Então, é um parâmetro
de fixação da pena dada pelo artigo 56 do Código Penal. O juiz deve observar e deve justificar que houve uma violação inerente a essas funções, a esses cargos, a esse mandato eletivo, justificando isso e, consequentemente, realizando a aplicação do artigo 47, seja o inciso 1, seja o inciso 2. Volta lá no 56, André. Ok? Ficou claro até aqui, André? Vamos só repetir a leitura do 56. As penas de interdição, previstas no inciso 1 e 2, tá, do artigo 47, aplicam-se para todo crime cometido no exercício de profissão, atividade, ofício, cargo, função, sempre que houver violação dos deveres que lhes são inerentes. Artigo 57. A pena de interdição, prevista no inciso 3 do artigo 47, aplica-se aos crimes culposos de trânsito. Pessoal, também é uma redação dada pela Lei 7.209 de 84. E como nós já advertimos quando analisamos a previsão de interdição, né, para dirigir veículo automotor, essa disposição ela é anterior, essa disposição do artigo 57 e também do artigo 47, inciso 3, é anterior à edição do Código de Trânsito Brasileiro, a Lei 9.503 de 97. Consequentemente, após o advento do Código de Trânsito, os crimes culposos de trânsito são regulados por aquela lei especial, por aquele diploma especial. Qual é a consequência disso? A disposição do artigo 57, combinado com o artigo 47, inciso 3, foi tacitamente revogado. Nós não mais vamos aplicar essa interdição de direitos com base no artigo 47, inciso 3, para os crimes culposos de trânsito, como nos anuncia o artigo 57 do Código Penal. Tudo bem? Crimes culposos de trânsito, CTB, Código de Trânsito Brasileiro. Não mais vamos aplicar o Código Penal. Maravilha? Pena de multa. Rubrica marginal. Artigo 58. A multa prevista em cada tipo legal de crime tem os limites fixados no artigo 49 e seus parágrafos deste Código. Claro, como eu já lhes adverti, os tipos legais de crime, eles trazem muitas vezes a combinação da multa. Por exemplo, reclusão de 1 a 4 anos e multa, no caso do furto. O cálculo, a fixação da pena de multa é feita, melhor dizendo, de acordo com o sistema de dias-multa, que é previsto a partir do artigo 49 do Código Penal. E é isso que o artigo 58 reforça. A multa prevista em cada tipo legal de crime tem os seus limites, tem os seus parâmetros fixados a partir do artigo 49 e seus parágrafos. Então, vamos fixar a multa. Como que vai ser calculado o valor da multa? Aí vocês retornem à nossa última aula, na qual nós discutimos o tema das penas de multa, das penas pecuniárias. Então, é com base naquela sistemática que a pena será calculada, fixada. Parágrafo único. A multa prevista no parágrafo único do artigo 44 e no parágrafo 2º do artigo 60 deste Código aplica-se independentemente de cominação na parte especial. Aqui nós temos a chamada multa vicariante, né, ou multa substitutiva, que no caso da pena restritiva de direito prevista no artigo 44, é aquela possibilidade de o juiz atribuir uma restrição de direito ou uma multa, ou duas restritivas de direitos, conforme a pena for aplicada, né? Vai lá no parágrafo único, André, só para a gente fazer a leitura e relembrar. Parágrafo único do artigo 44. Tá. Na verdade, não é mais o parágrafo único, né? Agora houve uma modificação, é o parágrafo 2º, né? Que diz o seguinte: na condenação igual ou inferior a 1 ano, a substituição pode ser feita por multa. Olha a multa aqui prevista independentemente da previsão no tipo de crime pelo qual a pessoa está respondendo. Então, na condenação igual ou inferior a 1 ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos. Se superior a 1 ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa, ou por 2 restritivas de direitos. É isso que o artigo está querendo nos dizer.
Portanto, esta multa aqui prevista, chamada de multa vicariante ou multa substitutiva, não tem relação com a multa fixada abstratamente pelo legislador como resposta do Estado a cada crime, a cada infração penal tipificada. Tudo bem? Volta lá, André. Artigo 58. Isso. 58, isso. E ele também faz referência ao parágrafo 2º do artigo 60 deste Código. Vai lá no artigo 60, parágrafo 2º. Multa substitutiva. A pena privativa de liberdade aplicada não superior a 6 meses pode ser substituída pela pena de multa, observados os critérios dos incisos 2 e 3 do artigo 44 do Código Penal. Pessoal, aqui é uma redação também anterior à lei de 98 que nós estávamos comentando, que reformulou toda a sistemática das penas restritivas de direitos. Portanto, esta referência não superior a 6 meses, ela não encontra mais aplicação diante do parágrafo 2º, né, do artigo 44 do Código Penal. Portanto, a multa substitutiva, a multa vicariante que nós chamamos, será aquela que nós já comentamos quando da análise das penas restritivas de direitos. Tudo bem? Maravilha? Pode voltar lá, André. Deixa eu ver se eu esqueci de comentar alguma coisa. 58. Perfeito. É isso mesmo, pessoal. Então, André, alguma dúvida, algum questionamento que você gostaria de fazer agora? Não, tranquilo, Gabo. A gente então finaliza esse corte aqui dessa aula, né? Falando da cominação das penas, muito bem explicado como de costume, né? E aí a gente dá sequência numa próxima aula. Isso. Obrigado para quem vai começar a aplicação. Isso, vamos começar a aplicação da pena. André, obrigado, viu, querido? Obrigadão. Até mais, Gabo. Tchau, tchau.